Então dê um toque pra galera, explique assim, que existe vida divulgando ideias, né? Falar o que pensa, sim, existe e tem espaço. Pra muita gente, eu sou uma figura relativamente controversa, nós tivemos alguns probleminhas no passado, mas à medida que eu fui conhecendo, eu realmente percebi o quão parecida eu era com esse projeto, muito mais do que eu imaginaria em algum momento. Não somente por ser old school, mas principalmente por ter um senso de propósito muito claro, e é uma das coisas mais importantes pra mim aqui dentro. E eu me sentia sozinha, e na verdade eu percebi que eu nunca estive em relação a isso. E teve um momento que eu me dei conta que eu não queria ser uma andorinha tentando fazer verão sozinha. Também não ser aquele tipo de pessoa que passa o resto da vida reclamando e criticando na frente de um computador e frustrado pensando: ai, ninguém faz exatamente aquilo que eu gostaria que fizessem, mas essa pessoa não tá fazendo nada. Entende? É uma posição arrogante, prepotente e estupidamente higienista por isso, de que ninguém está ao nível dele. E eu não queria ser essa pessoa. Algumas pessoas, elas existem, curiosamente, para nos apontar sobre aquilo que a gente não gostaria de ser. E eu não gostaria de ser essa pessoa, de estar com 40, 50 anos de idade, sentado olhando para um computador, só reclamando das coisas. E eu vi aqui uma oportunidade real de ter mais agência, controle sobre o meu futuro, outras formas de servir as pessoas, porque eu realmente acredito nisso. Eu me realizo me submetendo e sendo útil. E isso também foi uma descoberta para mim, progressiva, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não tenho somente um prazer em contestar, em discordar. Eu aprendi a gostar de me submeter, de perceber que, na verdade, eu tenho ainda muitas coisas para aprender. E eu cheguei aqui realmente com a disposição de submeter o meu ego, as minhas ideias, certas mesquinharias em favor de um propósito muito maior e que me transcende a minha existência, transcende a minha individualidade. Muito pelo contrário, a gente faz isso para a posteridade, para um legado. Inclusive, eu uso uma metáfora que eu gosto muito, bíblica, que é de Moisés, em que basicamente ele libertou o povo do Egito, ficou girando por 40 anos no deserto e nunca viu a Terra Prometida. Isso é maravilhoso, isso demonstra uma entrega, um sacrifício em favor de algo que talvez tu realmente nunca veja os frutos. Tu tá plantando, tu tá sacrificando toda a tua existência por isso. E eu realmente acredito nas pessoas que estão aqui, de verdade. É um idealismo que eu não imaginaria que aconteceria em algum momento, que eu teria contato com isso. E também eu entrego a minha vida para essas pessoas aqui, de verdade, tá? Eu estou aqui para servir essas pessoas, para obedecer essas pessoas, porque elas estão aqui há muito mais tempo do que eu. Elas estão 10 anos na minha frente, são muito mais experientes, muito mais sábias, e definitivamente eu tô aqui mais para servir e ouvir e aprender do que qualquer outra coisa. E eu também me surpreendi em perceber que havia muito mais diversidade intelectual, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e ironicamente alguns dizem que a gente tem uma crise de identidade, né? Mas ao mesmo tempo elas reclamam que existe uma lavagem cerebral, então ou tem uma crise de identidade ou é uma lavagem cerebral, entendeu? Não dá pra ser as duas coisas, certo? Então, era um dos medos que eu tinha de chegar aqui e pensar que eu seria castrada intelectualmente, e até agora isso não aconteceu, em nenhum nível. Algumas pessoas também acreditam que eu fui mudada pelo MBL, né? Que eu mudei algumas ideias. Até agora, não. Mas estou disposta, com certeza. Eventualmente isso vai acontecer. Nós seremos influenciados mutuamente. Nós estamos aqui para isso. E também tem outra coisa que eu acho que é fundamental, que é a demonstração de confiança que nós temos uns nos outros. E é uma coisa muito difícil de ser construída em uma cultura como a nossa, no Brasil, em que, basicamente, esse tecido social é completamente desfacelado. A gente suspeita uns dos outros o tempo todo. E, para mim, esse projeto é claramente a demonstração da confiança, da entrega e da generosidade que nós damos uns para os outros, em que nós estamos arriscando a nossa reputação, a nossa vida futura, o nosso dinheiro, a nossa integridade, a nossa vida por causa disso. E definitivamente isso tem um valor inestimável para mim, de verdade. Então, muito obrigada por tudo isso. Maravilhoso. Um abraço aqui pra Maravilhoso. Maravilhoso, porque é verdade. E assim, o que eu digo, você vai para um news, tá ela, o Impera, Pedrão, Tomates e Ricardo discutindo, discordando na maior normalidade, né? Porque as pessoas, eu fico vendo, você falou isso, alguns vão falar que não, eles são esquizofrênicos, tem de tudo ali, e do outro só aquilo é uma seita. E na prática, a gente tem um espaço em que, se você debate e discute honestamente, dentro de princípios que são mais ou menos comuns, coisas boas vão sair dali. Coisas boas necessariamente vão sair dali. Que é o exemplo da Valete. Você pega a Valete, você vai encontrar assim, um artigo falando X e outro falando Y. E às vezes X e Y vão estar
se confrontando ali, mas se confrontando de maneira respeitosa, sem às vezes se levar a sério demais, entendendo que tem que ter a ver algum tipo de abertura e espaço para mudar de opinião. E as lideranças intelectuais que a gente quer formar, que são, vamos dizer, eu citei, uma parte são os porta-vozes, a outra são os intelectuais, esse tipo de liderança ajuda a apontar o caminho e apontar a direção. E apontar o caminho, apontar a direção, e imaginar, porque tem umas coisas que é fundamental, no mundo inteiro, entra aquela coisa dogmática do tipo, você tem uma doutrina aqui pra seguir. E a gente mora num país que tá tudo, assim, tão num estado primordial, que meio que você vai ter que começar e você tem que imaginar e recriar e adaptar. Isso é sensacional. Pra quem é criativo, pra quem tem uma mentalidade às vezes artística, isso é fundamental, porque, porra, você vai ter que inventar as soluções pra cá. Não só as propostas, mas mesmo as ideias, elas têm que ser adaptadas. Porque nós vivemos numa geografia específica, nós temos um povo específico, uma cultura específica, regiões específicas, problemas específicos, qualidades específicas. E pra você que quer pensar, você vai ter que estar aberto. E todo ambiente de pensamento, especialmente no movimento político, tem que ser aberto. Quando nós transformamos isso em política, nós temos que ser duros e tocar as políticas e as ações com o grupo. Mas o ambiente de pensar, ele tem que ser aberto. Se não for, você fica monolítico, e ficando monolítico você morre. Você é tosco. Um cara perguntou ontem na live: mas o livro amarelo eu vou comprar agora. Se eu comprar o livro amarelo agora e vocês mudarem de ideia depois, sei lá, vou te dar seu dinheiro de volta. Não é isso, porque a ideia do livro amarelo é ficar trocando, é testar, não funcionou. O Ítalo vai testar um negócio do livro amarelo e falou: não funcionou aqui em Sorocaba, não funcionou. Nota no próximo, não funcionou, vamos alterar para tal coisa. E é ficar mudando o tempo todo, porque quem acha que tem uma fórmula perfeita para mudar o mundo, em geral, é um sujeito autoritário ou é um burro. Em geral, essas duas coisas vêm juntas. Então, em resumo, se vocês quiserem fazer isso, vocês vão ter ela, Orlando, Ricardo, Paulo Cruz e tantos outros como, vamos dizer, mentores nessa jornada. E vai ser, vamos dizer, ela falou: eu tô aqui pra aprender, mas você também tá aqui pra ensinar, né? Ela vai estar lá com vocês na academia e vai ser um prazer contar com ela junto nessa iniciativa, tá? Queria pedir palmas aqui pra ela também. Quero passar agora a bola pro Orlandão.